Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga, e hoje mais uma vez vamos iniciar a semana aí com mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a timidez excessiva. Então nós temos aqui uma pasta timidez. Se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa pasta timidez, assista lá que está excelente. Temos aí a timidez infantil, temos como lidar com a timidez, né? E vários outros. De acordo com alguns psicólogos, a timidez pode ser definida como uma sensação de desconforto ou inibição em situações sociais ou interpessoais que impede a pessoa de correr atrás de seus objetivos. Sejam acadêmicos, profissionais ou pessoais, tem pessoas aí que são tímidas em todos os quesitos, outras pessoas em alguns. As situações mais comuns desses casos são as que envolvem figuras de autoridade, né, professores, chefes, entrevistas de empregos, entre outras. Encontros românticos ou íntimos, né? Algumas pessoas também se sentem tímidas ao apresentar-se em público. Então, esses tipos de situações muitas vezes provocam reações em um ou em todos os seguintes níveis. Então, nós temos os níveis cognitivos, que é os pensamentos negativos. Muitas vezes a pessoa tem ali os pensamentos negativos antes mesmo de acontecer. Temos o afetivos, né, que é o medo da humilhação. Fisiológico, que é o frio na barriga e às vezes até dor de barriga aí. Ou então o comportamental, que é perder a fala. Muitas pessoas são tão tímidas que perdem a fala no momento que mais precisa falar. Vamos ver se você sofre de timidez excessiva. Em um determinado momento, né, um rapaz foi à aula lá na escola e era o primeiro dia aí de aula. E ele ficou com medo que o professor pedisse aos alunos que se apresentassem. Ele sabia que isso não era tão assustador, mas mesmo assim ele preferiu evitar a situação. Sempre que esse rapaz precisa falar diante de algumas pessoas, sua voz começa a tremer, seu rosto fica vermelho e ele não consegue evitar o sentimento de humilhação, já que seu pior pesadelo é falar em público. Ele tem evitado realizar a sua monografia obrigatória para a graduação por medo de enfrentar a banca, né, de ter que apresentar. Ele também teme o casamento de seu irmão, já que será o padrinho da cerimônia, mesmo que a data esteja marcada para o ano que vem. Este rapaz abraçou sua timidez e viu que seria mais fácil desviar-se dos momentos que o colocam em situações de estresse. Você também é assim? Às vezes desvia de momentos que te colocam em situações de estresse, deixa de ir em determinado evento só para não passar vergonha. Então vamos perceber agora quais são os eventos que desencadeiam a timidez excessiva. Então, conhecer novas pessoas, muita gente tem medo aí de conhecer novas pessoas por conta da timidez. Ser o centro das atenções, né? Evita chegar por último para não ser o centro das atenções, chega bem cedo, né, nos locais. Ser assistido enquanto realiza alguma tarefa, não gosta que ninguém fique assistindo. Falar ou apresentar-se em público, tem medo de falar ou de se apresentar em público. Ser provocado ou criticado. Também falar com figuras importantes ou autoridades, tem medo de falar com esses tipos de pessoas. Primeiro encontro amoroso, morre de medo aí de encontrar uma pessoa, de ter que fazer contato com aquela pessoa, fazer ligações telefônicas, foge das ligações telefônicas e as mensagens, né, as redes sociais. Utilizar banheiros públicos, também prefere utilizar o seu banheiro em sua casa. Realizar testes. Comer e beber em público, muitas pessoas têm vergonha de comer e beber em público, então espera chegar em casa para poder fazer isso. Falar ou liderar uma reunião, morre de medo de liderar alguns momentos. Agora vamos conhecer os sintomas emocionais da timidez excessiva. Então, ansiedade excessiva em situações sociais cotidianas, a ansiedade aparecendo aí, nós temos uma pasta também da ansiedade, quem ainda não assistiu, confira lá. Preocupação intensiva, né? Preocupação aí muito intensa com dias, semanas, até meses antes de situações sociais. Medo extremo de ser julgado ou criticado por outras pessoas, principalmente desconhecidas. Medo de que você vai fazer alguma coisa errada em público, causando humilhação. Receio de que as pessoas irão perceber que você está nervoso. Riscos da timidez excessiva. Então, os sintomas físicos é que o rosto fica vermelho,
vermelho, algumas pessoas, respiração acelerada, dores no estômago, náuseas, tremores, inclusive na voz, aperto no peito, suor intenso e ondas de calor, tonturas e desmaios. Situações comportamentais da timidez excessiva. Evitar situações sociais ao ponto de limitar suas atividades, atrapalhando sua vida. Anular-se ou esconder-se quando está em público para passar despercebido. Necessidade de sempre levar um acompanhante no lugar em que você vai, ou vai com a irmã, ou vai com a mãe, ou leva um amigo. Recorrer ao álcool ou outras drogas antes de situações sociais, que assim você vai se sentir melhor. São alguns sintomas comportamentais da timidez excessiva. São, pessoal, só porque você ocasionalmente, ficou nervoso em situações sociais, não significa que você tem algum transtorno social ou fobia. Muitas pessoas são tímidas e conseguem enfrentar o dia a dia, como as outras pessoas. Por outro lado, a timidez crônica ou em excesso, ela interfere na sua rotina normal e pode provocar uma enorme angústia. Por isso que eu vim trazendo aqui sobre essa timidez excessiva. É perfeitamente normal sentir um frio na barriga antes de fazer um discurso em público, mas se você chega ao ponto de se preocupar com isso semanas antes ou começa a maquinar em sua mente desculpa para faltar ao discurso, sua timidez requer uma atenção especial para que não destrua a sua vida social e profissional. Aí vocês podem me perguntar, mas Tainara, como posso fazer o tratamento? Então, um dos tratamentos é a terapia cognitiva comportamental, que tem sido considerada a melhor forma de tratamento, para tais situações. Essa terapia é baseada aí em pensamentos que afetam a forma como você se sente e esses sentimentos afetam seu comportamento. Se você alterar e direcionar seus pensamentos, você se sentirá melhor e reagirá melhor em determinadas situações que causam timidez. Então, a abordagem do psicólogo geralmente envolve aprender e controlar os sintomas físicos da ansiedade através de técnicas de relaxamento, respiração, desafiar os pensamentos negativos, que alimentam sua timidez, para assim substituí-los por pontos de vista mais equilibrados e encarar situações sociais que provocam medo de forma gradual e sistemática, ao invés de evitá-las. Então, por isso, pessoal, que quando chega assim em um nível de timidez excessiva que você não consegue mais evitar, você precisa buscar aí a ajuda de um profissional, tá bom? Mas se você é uma pessoa que, eu sou tímido, mas não é em excesso, então você mesmo pode mudar os seus pensamentos, você mesmo pode cuidar de si mesmo. Lembre-se que primeiramente nós precisamos nos amar para depois amar o outro. Tem um vídeo aqui logo no comecinho que eu falo sobre a timidez, que eu era muito tímida. Hoje em dia, eu já perdi um pouco mais essa timidez, em alguns momentos ainda ela volta, mas eu tento mudar aí os pensamentos. Então, quando eu tinha medo de uma coisa, quando eu ficava assim muito tímida para apresentar e tal, sabe o que eu fazia? Aí que eu enfrentava. Então eu lembro que na rádio, eu tinha muito medo de fazer o programa, e aí sempre os padres convidavam, as pessoas convidavam para mim ir, e eu não ia, não aceitava, mandava os meus amigos ir no meu lugar e tal. Depois chegou um determinado momento que eu falei, poxa, eu quero vencer esse medo. E eu comecei a fazer, comecei a vencer esse medo que eu tinha. Então, assim, não é um bicho papão, não é um bicho de 7 cabeças. Você é capaz de vencer. Muda os seus pensamentos, que com certeza você vai fazer tudo aquilo que você quiser. Então, eu deixo aqui, essa mensagem para vocês. Acreditem, busque, confie em si mesmo. Continue curtindo, comentando e compartilhando, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. Assista os outros vídeos, dê o seu like, que estará ajudando aqui no meu canal Tainara Psicopedagoga. Um grande abração a todos vocês.